Olá! Hoje a gente vai mergulhar um pouco na engenharia do Estado brasileiro. A questão é, como se organiza essa máquina gigantesca para administrar um país, né? E para entender isso, a gente pegou um material que vai direto ao ponto, uma série de questões de concurso da banca Sebrasp. Elas funcionam quase como um manual de instruções dessa montagem, sabe? Peça por peça. Nossa missão aqui é basicamente traduzir o juridiquês. Termos como descentralização, desconcentração, autarquias. Vamos usar essas questões para entender a lógica por trás de tudo. Então vamos lá, vamos abrir essa caixa de ferramentas. O ponto de partida de qualquer projeto é o básico, né? E aqui a questão 2 já coloca na mesa as 3 peças fundamentais: centralização, descentralização e desconcentração. Parecem a mesma coisa, mas não são. De jeito nenhum. É a decisão de design mais importante. E o mais simples de entender é a centralização. A fonte nos comentários da questão 2 é bem direta. É quando a atividade é desempenhada ali direto pelos órgãos do topo, como os ministérios, sem intermediários. É um núcleo do governo agindo. Certo, o tronco da árvore. Mas essa árvore precisa de galhos, senão não funciona. É aí que entra a desconcentração, imagino. Perfeito. A desconcentração é exatamente isso. É uma divisão de tarefas, mas, e aqui está o pulo do gato, é uma divisão dentro da mesma pessoa jurídica. Ah, então é uma organização interna. Isso, uma distribuição de competências para organizar o serviço. Pensa no ministério. Ele é um órgão da União, certo? Ele se divide em secretarias, que se dividem em departamentos. Todos continuam sendo parte da União. Tem uma hierarquia clara. Faz sentido. É como organizar as gavetas dentro de um mesmo armário. As coisas ficam em lugares diferentes, mas tudo ainda pertence ao mesmo móvel. Mas e quando o armário fica pequeno demais? É aí que entra a descentralização. É exatamente esse o raciocínio. A descentralização é um movimento, digamos, bem mais radical. O Estado não está mais só organizando as gavetas. Ele está criando uma entidade completamente nova, com o CNPJ próprio, ou contratando um terceiro para fazer o serviço. A competência sai da administração direta. E pelo que eu vi nas fontes, essa transferência não é toda igual não, né? Existem 2 formas principais, a por outorga e a por delegação. Exato. E a diferença é crucial. Na descentralização por outorga, que também chamam de por serviços, o Estado faz algo bem drástico. Ele, por meio de uma lei, cria uma nova entidade, uma autarquia, por exemplo, e transfere para ela não só a execução, mas a titularidade do serviço. Titularidade. Sim, a entidade vira a dona daquela responsabilidade. Os comentários das questões 2 e 5 deixam isso bem claro. Peraí, deixa eu ver se entendi com uma analogia. Na outorga, é como se o Estado desse o carro e a chave para a autarquia e dissesse: olha, o carro é seu, a responsabilidade de dirigir e cuidar dele é sua. A analogia é perfeita. É isso. Agora, na descentralização por delegação, a conversa é outra. Ali o Estado diz para uma empresa privada, por exemplo, o carro continua sendo meu, mas você pode dirigi-lo por um tempo, seguindo as minhas regras, por um contrato de concessão. Ah, então ele só transfere a execução? Apenas a execução. A titularidade, a propriedade do carro, continua com ele. É por isso que o comentário da alternativa E da questão 5 diz que, nesses casos, o Estado pode alterar unilateralmente as condições do serviço. Porque o dono do carro ainda é ele. Afinal de contas, sim. Fascinante. Então a grande sacada aqui é sobre controle versus especialização. Desconcentrar é o Estado dizendo: eu ainda faço tudo, só vou me organizar internamente. E descentralizar é o Estado admitindo: olha, eu não consigo ser especialista em tudo, então vou criar um especialista de verdade, uma autarquia ou contratar alguém. Precisamente. É uma escolha estratégica de como governar. Ok, essa ideia de descentralizar, de criar especialistas, ela é poderosa, mas cria um problema interessante. Como você controla essas criaturas com vida própria, como as autarquias e as agências reguladoras? A questão 1 parece ir direto nesse ponto. Sim, a questão é ótima. Ela pergunta se uma agência reguladora, que é um tipo especial de autarquia, poderia realizar uma busca e apreensão por conta própria. E a resposta da fonte é um não bem direto. Podem fiscalizar, multar,
O que impede de dar esse passo a mais? O que impede é a separação dos poderes. O comentário da questão explica isso muito bem. Embora as agências tenham uma autonomia reforçada e exerçam funções que alguns autores até chamam de quase legislativas ou quase jurisdicionais, Quase. quase, porque elas criam normas técnicas e julgam processos administrativos, mas elas não são poder legislativo nem o judiciário. A busca e apreensão é uma medida muito drástica, que afeta direitos fundamentais, e para isso precisa de uma ordem judicial. A agência não pode invadir a competência do judiciário. Entendi. Elas têm a sua própria pista para correr com bastante autonomia, mas não podem invadir a pista do vizinho. Faz todo sentido. E para garantir que elas fiquem nessa pista, focadas no técnico e não no político, a estabilidade dos diretores é fundamental. Certo, a questão 6 fala disso. É o coração da autonomia delas. O comentário da questão 6 é claríssimo. Os dirigentes de agências reguladoras têm mandato fixo. Eles não podem ser demitidos por mera vontade política do presidente ou do governador, o que o direito chama de demissão ad nutum. E como eles podem perder o mandato, então, se não é por vontade política? Apenas em situações gravíssimas que estão previstas em lei. A alternativa correta da questão, a D, é literal. Perda do mandato só em caso de condenação judicial transitada em julgado ou de condenação em processo administrativo disciplinar. Ou seja, precisa de um processo formal, com direito à defesa, que comprove uma falta muito grave. Exatamente. É um escudo contra a interferência política. Um diretor da Anatel, por exemplo, pode tomar uma decisão técnica que desagrade alguém poderoso sem o medo de ser demitido no dia seguinte. A estabilidade dele garante a isenção da agência. Com certeza. E essa proteção é tão séria que o STF, como o comentário do item E menciona, já decidiu que é inconstitucional uma lei que condiciona a demissão de um diretor à aprovação do legislativo. Também seria uma violação da separação dos poderes. Exato. Tiraria uma prerrogativa do chefe do executivo. E se uma autarquia, por exemplo, perder a razão de existir? Como se aperta o botão de desligar? A questão 3 aborda isso. A lógica é a da simetria das formas. Se a autarquia foi criada por uma lei específica, só pode ser extinta por outra lei específica. Isso mesmo. E a iniciativa dessa lei, claro, tem que ser do chefe do Poder Executivo. O material até cita o Decreto-Lei 2067, que dá umas pistas de quando isso pode acontecer. Por exemplo, se a iniciativa privada já está fazendo aquele serviço muito bem, ou se a autarquia se desviou de seus objetivos originais. Perfeito. Já montamos a estrutura, as peças principais da máquina. Agora vamos para o software que roda nela. A questão 4 traz um conceito que parece bem abstrato: a teoria da representação versus a teoria do órgão. É um ponto sutil, mas que muda tudo. O comentário da questão explica que o Brasil não adota a teoria da representação. Essa teoria diria que o agente público é um representante do Estado, que age em nome dele. A gente adota a teoria do órgão, ou da imputação. Teoria do órgão. O que isso significa na prática? Significa que a vontade do agente público, quando ele está atuando na função dele, não representa a vontade do Estado. Ela é a própria vontade do Estado se manifestando. Ah! O agente não é um terceiro, ele é parte integrante do órgão e o órgão é parte do Estado. É como se o seu braço não representasse você ao pegar um copo. Ele é você pegando o copo. Agora ficou claro. Então, quando um fiscal da Receita Federal autua uma empresa, não é o João da Silva autuando. É a própria República Federativa do Brasil através de um de seus braços agindo. A pessoa física quase desaparece, né? É por isso que a fonte diz que a advocacia pública defende o órgão e não o servidor pessoalmente. Exatamente essa a consequência. A ação é imputada diretamente à entidade pública. Ok. Então, se o agente é o Estado, como o Estado garante que seus próprios braços e pernas estão funcionando bem? Não basta existir, tem que entregar resultado. Isso me leva aos contratos de gestão das questões 8 e 9. Sim, essa é a ferramenta moderna para buscar eficiência. O contrato de gestão previsto na Constituição é um acordo. Um pacto entre o poder público e os administradores de um órgão ou entidade. A ideia, como descreve a questão 8, é dar a esses gestores mais autonomia, sabe? Gerencial, orçamentária, financeira,
para eles poderem trabalhar melhor. Mais liberdade para gerir. Mas liberdade sem responsabilidade pode ser um problema. E aí vem a pegadinha da questão 9. Ela afirma que faculta-se ao poder público o estabelecimento de metas de desempenho. A palavra faculta-se sugere que é opcional. É isso mesmo? De jeito nenhum. Esse é um erro clássico e o comentário da questão é taxativo. A fixação de metas de desempenho é obrigatória. O material diz, com todas as letras, não se trata de uma faculdade, mas sim de uma obrigação. Não existe contrato de gestão sem metas. Entendi. Então não tem almoço grátis na administração pública. A regra é, eu te dou mais autonomia, mas em troca você tem que me entregar estes resultados aqui. É um pacto por eficiência. É a melhor definição. É a contrapartida necessária pela flexibilidade. Mais autonomia exige mais controle de resultados. Então, olhando para trás, o que a gente tem é um retrato bem preciso da engenharia do Estado brasileiro. Uma máquina complexa, cheia de regras para equilibrar controle e autonomia, eficiência e legalidade. E as palavras realmente importam. Desconcentrar não é descentralizar. Outorga não é delegação. E a autonomia das agências, por mais ampla que seja, esbarra nos limites dos outros poderes. Exato. O que emerge dessa análise toda é essa busca constante por um equilíbrio muito delicado. De um lado, você tem a necessidade de especialização, de agilidade, que empurra o Estado para descentralização, para criar essas entidades autônomas. Do outro, a necessidade de unidade, de controle democrático, que mantém essas entidades vinculadas ao poder central. Uma tensão permanente, então, exatamente. E isso nos deixa com uma questão importante para o futuro, sabe? Em um mundo cada vez mais rápido, mais técnico, para que lado essa balança vai pender? A tendência será aprofundar ainda mais a descentralização, criando mais e mais agências super especializadas para lidar com temas como, sei lá, inteligência artificial, ou, diante de desafios gigantescos como crises climáticas, pandemias, a gente vai ver um movimento de recentralização para garantir uma resposta mais forte, mais unificada. O desenho ideal da máquina do Estado de amanhã ainda está, sem dúvida, em debate.